Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 8º episódio do Depois da Sessão, onde eu, Thaís Lourenço, E eu, Bruno Tavares. falamos de alguns aspectos do cinema mundial. A gente ainda não se sentiu seguro para gravar pessoalmente, a gente ainda tá mantendo a equipe em casa por causa do coronavírus. Esse foi o melhor jeito que a gente achou de conseguir produzir conteúdo para vocês, e o nosso editor incrível, o Edu, tá ajudando a gente com esses vídeo ensaios. A gente espera que todo mundo esteja bem por aí. Assim, como a gente dá sempre esse aviso no começo, a gente queria compartilhar uma decisão, né, que a gente tomou como equipe, que provavelmente esse ano de 2020, depois da sessão, vai manter esse formato de vídeo ensaio por conta da segurança de todos nós. Então, nos próximos episódios a gente não vai mais falar que vai ser um vídeo ensaio, mas estamos dando esse disclaimer aqui que o formato, né, presencial a gente não vai voltar a fazer esse ano, mas vamos continuar entregando toda a nossa programação para vocês. Essa foi uma decisão que a gente tomou em conjunto e nós nos sentimos mais seguros e mais cuidadosos, né, com nós mesmos, com a nossa equipe, com os nossos familiares, de deixar o programa dessa forma. A gente acredita que tem dado muito certo. Esse mês passado a gente falou sobre morte, que é um tema que a gente estava querendo falar, mas um pouco receoso, né, diante dos acontecimentos, e a gente acabou trazendo esse olhar fora de Hollywood, assim. Esse mês a gente vai falar de uma coisa muito mais leve, se a gente puder dizer assim, que são as cores no cinema. A gente também pegou exemplos fora do eixo tradicional hollywoodiano, e nesse vídeo nós vamos conversar sobre as cores no cinema do Wong Kar-wai, que é um diretor chinês, e da diretora indiana Mira Nair. De acordo com Edward Brennan, a cor no cinema clássico ocidental possui 3 funções básicas: representar o estado psicológico do personagem, realçar situações dramáticas e criar realismo. Podemos ainda pensar que as cores auxiliam a marcar o tempo e o espaço narrativo, além de diferenciar o que é sonho, memória ou realidade. Vale lembrar ainda que as convenções cromáticas usadas em Hollywood são derivadas da arte pós-renascentista, que utiliza-se da luz e da cor para criar ilusões de profundidade. A cor é um elemento que demanda uma intensa colaboração no cinema, incluindo aí as percepções dos diretores, designers de produção e fotógrafos. Todos esses profissionais são, em maior ou menor grau, responsáveis pelos significados e sensações que as cores evocam. Como reconheceu Eisenstein, a imagem em movimento colorida não é um tipo de diversão frívola, mas uma força capaz de profunda revelação psicológica. Ele entendeu a cor como uma ferramenta dramática, que trabalha junto com outros elementos de expressividade cinemática, como as diferentes seções de uma orquestra. Cada elemento é, em seu próprio tempo, capaz de revelar conteúdo, tema e ideia do filme. Dessa forma, existem momentos em que a cor esconde seu poder de autoafirmação, o que Eisenstein chama de pausa colorida. O teórico russo defendia ainda a caracterização da cor como um tipo de montagem e afirmava que a cor de um objeto deveria ser separada de seu significado básico, a fim de estabelecer novas conexões temáticas. A ideia de montagem por cor destaca os elementos e diferencia a cor no cinema daquela usada na pintura. Nos filmes, a cor está no movimento, enquanto na pintura, o movimento só pode ser virtual. Gaius Deleuze aprofunda este pensamento ao atestar que a imagem colorida na sétima arte pode ser dividida em cor da superfície das grandes matizes uniformes, cor atmosférica, que permeia todas as outras, e a cor do movimento, que passa de um tom para o outro. Entretanto, a análise de cor apresenta alguns desafios. O primeiro deles é que a percepção de cor é altamente subjetiva, o que pode levar a grandes discrepâncias de interpretação. A cor que eu vejo pode não ser a cor que você vê. Como elaborado por Isaac Newton, a cor é uma ilusão gerada a partir da luz. Uma segunda questão que complica a análise cromática é que a percepção e interpretação de um tom é determinada culturalmente. No Ocidente, seguindo as leis de Newton, o espectro padrão de cores tornou-se aquele exibido no arco-íris. A partir disso, criou-se a ideia de cores primárias e do conjunto básico de pigmentações que desde a antiguidade clássica ocidental tem sido relacionado aos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Contudo, culturas distintas possuem diferentes cores primárias, e algumas não têm nomes para tons específicos. A cultura chinesa clássica, por exemplo, baseia seu sistema de cores na teoria dos 5 elementos: metal, fogo, água, terra e madeira. A complementaridade entre as cores é expressa também pelos princípios taoístas do Yin e do Yang.
O princípio feminino do Yin é associado com escuridão, frieza, passividade e morte, enquanto o princípio masculino do Yang simboliza luz, atividade e vida. A existência destes simbolismos diferentes demonstra a falta de universalidade na interpretação das cores. As diversidades culturais e históricas da associação de tons a determinados significados mostra que as cores não possuem um guia definitivo de leitura. Sua definição surge do contexto. Num filme, a interpretação de um tom deriva do relacionamento com outras cores estabelecidas na narrativa. Ainda assim, o sentido cromático sempre estará aberto para maiores interpretações. Dito isso, vamos agora para uma análise do uso de cor por dois diretores orientais, o chinês Wong Kar-wai e a indiana Mira Nair. Nascido em 17 de julho de 1956, Wong Kar-wai é natural de Hong Kong. Seu cinema é internacionalmente reconhecido por possuir um visual único, altamente estilizado e emocionalmente ressonante. Antes de ser diretor, Kar-wai estudou artes gráficas na Politécnica de Hong Kong, fato que auxiliou a apurar o seu senso estético. Considerado um dos grandes coloristas do cinema oriental, a obra do chinês é estudada mundo afora. A pesquisadora Juliana Bruno, por exemplo, considera que os movimentos de câmera de Kar-wai são como deslumbrantes pinceladas que transformam a tela do cinema em um espaço pós-impressionista, onde corpos em movimento se transformam em traços de cor. Outros críticos comparam o uso da cor do cineasta com variados movimentos modernistas, incluindo o fauvismo, o futurismo e o expressionismo abstrato. É possível afirmar que seu cinema combina influências clássicas da cor com o experimentalismo modernista, o que resulta em um singular hibridismo pós-moderno. Entre suas influências declaradas estão Michelangelo Antonioni, responsável por um uso de cor não naturalista, e Douglas Sirk, de quem Kar-wai pega emprestado a ideia de humores coloridos. A técnica é exemplificada em Amor à Flor da Pele, onde as tensões entre desejo e conformidade social se mostram no intenso uso de cores. Kar-wai também é profundamente afetado pela dualidade de Hong Kong, ora tradicional, ora moderna, e pela relação entre pintura e cinema na cultura chinesa. Esta é geralmente expressa pela seguinte analogia: as cenas captadas pela câmera são pinceladas que recebem uma dose de tinta graças à iluminação e às cores do cenário. Contudo, Wong Kar-wai não faz nada sozinho. Para alcançar as cores que vemos em suas obras, o diretor conta com o apoio de uma equipe competente, chefiada por William Chang, responsável pelo design de produção, design de figurinos e edição, e do fotógrafo Christopher Doyle, com quem Kar-wai trabalha desde 1990. O cineasta é conhecido por não fazer scripts muito detalhados antes das gravações. Na falta do texto, a história e suas cores evoluem a partir de outras influências, principalmente as locações. Depois de contar a Chang a premissa básica do filme, é responsabilidade do designer e editor desenvolver o mundo em que aquela narrativa vai acontecer. Assim, Chang cria o espaço e as demais equipes reagem a ele. O trabalho é incrementado na ilha de edição, onde as cores são destacadas. Como afirma Christopher Doyle, geralmente, a equipe não sabe ao certo o que determinadas cores, ações ou detalhes significam no momento da filmagem. Tais elementos são, de certa forma, imagens do futuro, que só poderão ser interpretadas posteriormente. A assinatura estilística mais reconhecível do cinema de Wong Kar-wai é o smooth motion, ou seja, o movimento borrado. Este feito, em que as cores se desfocam umas nas outras, é produzido a partir da captação de imagens em uma câmera com um obturador a uma baixa velocidade e uma posterior reprodução em 24 frames por segundo. O smooth motion une os movimentos de câmera, os personagens e a edição em um fluxo de cores. A técnica mantém para nossa contemplação a beleza da imagem borrada e, ao mesmo tempo, se conecta profundamente aos temas filosóficos do diretor. Por meio do smooth motion, as cores expressam um fluxo de existência, resgatando as ambições dos futuristas, que aspiravam reproduzir na tela não apenas um momento fixo, mas sim uma sensação dinâmica. Vale ressaltar ainda que o cinema de Kar-wai apresenta uma fusão requintada entre música e cor. O diretor já declarou que música pode ser usada para criar cores. O que vemos nos filmes do cineasta é uma verdadeira sinestesia, que mescla o som com os elementos visuais, incluindo aí as cores, numa tentativa de traduzir a música para uma paleta cromática. A primeira obra que vamos analisar do diretor é Amores Expressos, de 1994, uma história dividida em 2 episódios independentes, ainda que muito semelhantes e, de alguma forma, entrelaçados. Essas narrativas acompanham 2 policiais que sofrem com o abandono de suas companheiras,
e acabam se apaixonando por outras mulheres que surgem em seus caminhos. O primeiro conto, centrado em um investigador, apresenta um conflito amoroso com sua namorada May, que é invisível a nós, espectadores, e que finaliza o relacionamento com ele no dia da mentira, um término que não se sabe se é real ou apenas uma pegadinha relacionada à data. Sem saber se o relacionamento estava acabado ou não, o policial se propõe a relatar sua relação com um prazo de validade de 30 dias, e para registrar sua aventura, ele inicia um ritual de comprar todos os dias uma lata de abacaxis em conserva, sempre com validade para o dia 1º de maio. Caso sua amada não retornasse até este dia, todas as latas, junto com o relacionamento, perderiam a validade. Sua vida, então, finalmente se cruza com uma misteriosa mulher, criminosa do submundo de Hong Kong, que anda apenas com óculos de sol e peruca loira. Os dois, desenganados no amor, se apaixonam e formam um casal improvável. A segunda parte do filme acompanha outro policial que vive uma relação aparentemente amorosa e tranquila com uma aeromoça. No entanto, sem explicações, ela o abandona deixando apenas uma carta e as chaves do pequeno apartamento do guarda na lanchonete onde ele jantava todos os dias. Lá, ele conhece a recém-contratada e excêntrica balconista Faye, e logo iniciam sua própria história nada comum. Ambas as histórias de Carvai falam sobre chegadas e partidas, sobre encontros e desencontros, sobre o amor que é veloz e efêmero. Os rompimentos das relações e os desencontros entre os personagens trazem à tona a ideia de uma incapacidade de comunicação. Essa incapacidade e essa constante busca pela realização de um desejo que nunca se concretiza torna esses personagens reféns de um deslocamento constante. Ele usa a cor como um elemento para impulsionar ainda mais a sensação de inconstância, de movimento e não linearidade, para ressaltar o constante sentimento de solidão, representado pela cor azul, quase sempre desbotado, em tons pastéis. Faye está sempre com seu top amarelo, que representa sua juventude e timidez, apesar de ser uma garota excêntrica e agitada, enquanto os outros personagens estão sempre vestidos com cores mais escuras e comumente azuis. Faye, com seu amarelo reluzente, representa a faísca de esperança no filme. Carvai usa ainda uma combinação de luz natural e fluorescente para criar um clima de desorientação e isolamento no filme. As cenas noturnas são filmadas majoritariamente utilizando a iluminação da rua. Já nas sequências diurnas, ele escolhe utilizar a luz natural do sol, com um nível de realismo que poucas obras conseguem atingir. Essa justaposição de cores e elipses espaciais cria uma geografia imaginativa de Hong Kong e, ao fazer isso, captura o espírito da cidade. Amores Expressos associa também a cor ao uso de drogas. Fornece uma percepção que chega a ser análoga à velocidade e ao ritmo das metrópoles. E por isso, a cor que vemos impressa na tela por Carvai é um caleidoscópio psicodélico. Nesse ritmo acelerado e fragmentado da cidade, as cores não são apreendidas individualmente, mas de uma forma tardia, a partir do momento em que se esbarram e se borram em cores adjacentes. É assim que Wong transborda sua efemeridade na obra. Em Felizes Juntos, de 1997, Kauai nos apresenta a história de um casal gay que sai de Hong Kong com o sonho de se aventurar de férias na Argentina para conhecer as cataratas do Iguaçu. Se perdem no caminho e, brigados e sem dinheiro para voltar para casa, passam a morar no país, vivendo cada um a sua solidão pós-término de relacionamento. Entre idas e vindas, vemos que o relacionamento do casal é abusivo e permeado de discussões. Kauai, desde a primeira cena do filme, nos apresenta um relacionamento que se constrói entre os personagens de maneira visceral, por vezes agressiva. Apesar de ser uma história narrada no tempo presente, o diretor usa muitos flashbacks para contextualizar o espectador e a cor é utilizada como um marcador espaço-temporal. Comumente, vemos o uso do preto e branco para momentos relacionados a memórias, ao passado, mas não é esta relação necessária posta por Carvai. A troca de cor para o preto e branco não se encaixa dentro desse esquema pré-estabelecido, visto que o diretor interrompe por vezes a narração em preto e branco para um devaneio em cores. Há uma disparidade entre sonho e realidade, representada no filme pelo abajur com ilustração das cataratas do Iguaçu, que por vezes surge opaco na cena para que apenas possa dar lugar a uma visão real das cataratas em toda sua cor e glória. Quando Lai, o personagem principal que acompanhamos, se sente solitário, a história é filmada em preto e branco. Mas ao resolver recomeçar essa relação com seu amado Po Ying, o filme é tomado de cores, principalmente vermelhas e amarelas, que chegam a ser sufocantemente saturadas e com excesso de brilho. Muitas cenas da vida do casal, no pequeno apartamento em um cortiço de Buenos Aires, são filmadas através de uma luz preciosa e dourada, refletida na pele dos amantes e sugerindo o calor dessa intimidade entre os corpos frágeis, indicando a efemeridade do momento e criando um mundo só deles, fora do tempo e espaço que conhecemos. O abajur das cataratas do Iguaçu é o símbolo e o resumo, não só do enredo do filme,
como também do seu design de cor, pois guarda nele mesmo todas as cores da película, como um espectro formado a partir de um encontro da luz com a água. Talvez a cena mais bonita de Felizes Juntos seja aquela em que Paul Wing ensina Yu-Fei a dançar tango na cozinha comunitária do prédio em que vivem. Com uma coloração azul vinda das paredes de azulejo, uma aura de luz dourada ilumina o centro, que combina perfeitamente com o figurino da dupla. Os amantes parecem brilhar com uma luz própria, segurando um ao outro nesse momento que é, ao mesmo tempo, transitório e eterno. Outra sequência memorável é aquela em que Yu-Fei viaja em um barco e olha para as águas negras do rio. A coloração parece quase preto e branco e o personagem parece desesperado. Na estética chinesa, a água é um elemento associado à cor preta e à extinção. Dessa forma, a cena introduz um tom suicida ao filme. Ainda que os personagens continuem vivos, os tons suicidas permanecem no design cromático. E do preto, vemos surgirem tons cada vez mais vermelhos, seja na coxa do apartamento de Yu-Fei ou na piscina de sangue que ele precisa lavar em seu emprego no abatedouro. Mira Nair é uma diretora, roteirista e produtora, nascida em 1957 em Bhubaneswar, na Índia. Seus estudos acadêmicos foram feitos nas universidades de Delhi, onde estudou sociologia, e depois em Harvard. Considerada hoje a mais importante diretora indiana, Mira Nair possui um grande reconhecimento da indústria internacional, e seu filme de estreia, Salaam Bombay, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1988. O cinema da realizadora possui um olhar político e se volta completamente para a análise de questões sociais de seu país, centrando-se na vivência feminina. Por vezes, ela nos conta uma história com um olhar estrangeiro, com o nosso olhar, e através de suas obras, nos sentimos um pouco mais próximos da realidade social, cultural e política da Índia. Representante do cinema verité, Mira Nair procura contar histórias com personagens autênticos em situações cotidianas. Nas narrativas ambientadas no País das Monções, a diretora traz a tropicalidade natural do lugar, e quase nunca grava em estúdios, preferindo a liberdade das locações e a possibilidade de mostrar seus protagonistas no mundo exterior. Entre suas influências assumidas está a forma de contar histórias de Federico Fellini. A diretora, inclusive, recomenda o filme La Dolce Vita para todos os atores que trabalham com ela, para que eles reparem na importância dos elementos de cena e das ações coadjuvantes. Buscando fugir do estereótipo da Índia colorida vista pelo Ocidente, Mira Nair defende um ponto de vista muito claro antes de iniciar seus filmes, inclusive quanto às cores que serão utilizadas. A autora não pensa muito na paleta cromática, mas sim no que determinados tons devem ou não representar. Por vezes, a cineasta gosta de desaturar uma determinada cena, para então torná-la mais vibrante a seguir e despertar determinados sentimentos no público. Para isso, Mira Nair e seu diretor de fotografia utilizam o Bleach Bypass. Nessa técnica, as imagens geralmente têm a saturação e latitude de exposição reduzidas, ao passo que o contraste e a granulação são aumentados. A diretora monta ainda um livro com suas próprias inspirações visuais, que serve como um orientador para a equipe de fotografia e de design de produção. Assim como Carvai, a cineasta também define um estilo de música condizente com cada película, de maneira a despertar sentimentos correlatos aos tons escolhidos. O objetivo é maximizar as possibilidades em cada locação e criar uma verdadeira poesia visual. É o que a diretora realiza em Um Casamento à Indiana, que veremos a seguir. Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, do BAFTA e do Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro em 2001, Um Casamento à Indiana é uma história sobre um tradicional matrimônio arranjado. O longa começa com membros de uma família Punjabi voltando para Nova Delhi, de diferentes partes do mundo, incluindo o futuro noivo, irmã. Há uma certa comicidade, sutil, a partir das diferenças culturais que se manifestam por esses expatriados que retornam, o que revela o interesse, fascínio e identificação de Nair sobre as diásporas indianas. Com um elenco de tamanho considerável, o longa possui 3 histórias principais: o casamento de Adit e Herman, o drama familiar de Ria e o romance entre PK e Alice. Contudo, não se engane. Pelo menos outros 7 personagens possuem subplots que ganham destaque e tempo de tela. Se a princípio a trama parece rocambolesca, com o tempo nos acostumamos ao estilo do filme e nos afeiçoamos aos personagens. Vale ressaltar que o roteiro consegue amarrar bem todos os plots e, ao final, não existem pontas soltas. A história de Um Casamento à Indiana atravessa fronteiras geográficas, sociais e morais para falar sobre diferentes tipos de amor. A paixão à primeira vista, o amor por conveniência ou mesmo o amor que nunca deveria existir. Diante dessa miríade de sentimentos, o longa mistura a luz da união matrimonial com a escuridão do incesto familiar. Por acreditar que quanto mais específico, local e verdadeiro forem seus personagens, mais universais eles se tornam,
Mira Nair criou uma narrativa que faz sentido para espectadores mundo afora e, ao mesmo tempo, transmite a intoxicação pela vida presente na cultura indiana. No que se refere às cores, Nair e sua equipe criaram uma paleta regida por tons tradicionalmente hindus, como o índigo, o ocre e o borgonha. A película possui um tom predominante de laranja, das flores calêndulas, que servem tanto como elemento decorativo quanto simbólico. Nas cenas cerimoniais de pintura das mãos da noiva e depois na compra de saris, vemos a liberdade da diretora de brincar com tonalidades, texturas, luz e movimentos. Ao longo da produção, torna-se aparente um conflito entre as tradições Punjabi e os costumes ocidentais, que cada vez mais se inserem na sociedade indiana. Em uma determinada cena, Lalit, pai da noiva, discute com P.K., o organizador da festa. P.K. havia sugerido um casamento moderno e montava uma tenda completamente branca para a cerimônia. Contudo, se no Ocidente a cor é comum em matrimônios por simbolizar pureza e paz, na Índia ela é associada ao luto. Imediatamente, Lalit solicita que P.K. faça uma tenda colorida, com vermelho, amarelo, verde e azul, tons tradicionais que celebram as uniões punjabis. A festa de casamento em si é uma explosão de tonalidades. Aditi usa um vestido composto por várias cores auspiciosas, como o vermelho, laranja e o magenta. O noivo, por sua vez, veste um traje completamente branco, num elegante estilo action, safari, como manda a tradição. Herman chega montado em um cavalo branco e os noivos selam a união trocando guirlandas de flores sob uma chuva de calêndulas. Ao inserir o espectador em um caleidoscópio organizado de cores, um casamento em Indiana derruba o estereótipo de que todas as uniões arranjadas são frias e não envolvem amor. No longa, como em toda sua obra, Mira Nair apresenta ao público uma história verdadeira e culturalmente rica, que de maneira envolvente nos ensina muito sobre nós mesmos. Bom, gente, a gente espera que vocês tenham gostado. Como a gente falou lá na nossa apresentação, a gente escolheu trazer um tema um pouco mais leve depois dessa discussão acerca da morte no cinema. Foi muito gostoso pra gente fazer essa pesquisa e falar sobre isso, porque no fim das contas a gente acabou tendo contato com diretores e com um tipo de cinema que normalmente a gente não tem contato, né? Que são filmes mais orientais, fora do eixo hollywoodiano. A gente espera que vocês tenham aprendido com a gente espera que vocês tenham gostado e que essa curiosidade de vocês tenham aguçado para vocês conhecerem ainda mais sobre vários outros diretores maravilhosos que estão por ali e que não são muito conhecidos por aqui, nesse eixo americano e europeu. Eu acho que a mensagem que a gente deixa para vocês esse mês é de procurarem outras narrativas, né? Uma coisa que a gente viu, assim, tanto no cinema da Mira Nair, num Casamento Indiano, quanto nos filmes do Wong Kar-wai, é que são histórias sobre relacionamentos, são histórias universais, mas são histórias contadas sobre um viés diferente daqueles que a gente está acostumado. Isso faz toda a diferença. É como se a gente, assistindo a esses filmes, a gente tivesse, assim, uma lufada de ar fresco, sabe? Uma inovação que a gente, às vezes, por assistir tanto esse cinema ocidental, vejam que eu não falo nem só Hollywood, esse cinema ocidental como um todo, a gente perde, assim. Então, eu acho que a dica para esse mês é se arriscar e assistir esse cinema mais fora do eixo, assim. Esse cinema mais... que não é tão esse mainstream, né? Esse que tá mais diferentão. E são narrativas tão conhecidas e ao mesmo tempo tão diferentes, né? Elas são universais, elas são locais ao mesmo tempo, então por que não conhecer um pouquinho mais? Sim. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o cinema do Wong Kar-wai, a gente vai deixar linkado aqui na descrição um vídeo que já está aqui no canal do Cinemascope que fala só sobre o cinema do diretor. E o Gofferman, que foi o redator, o editor desse vídeo também, ele vai falar sobre a questão do amor e do amor líquido nos filmes do Wong Kar-wai, então é imperdível. E se você quiser saber também, quiser ter acesso a outros conteúdos exclusivos, não se esquece de participar do nosso grupo do Telegram, onde a gente posta dicas diárias, às vezes reviews de alguns filmes, notícias relacionadas ao mundo do cinema, alguns filmes que entraram disponíveis, assim, muita coisa sobre cinema brasileiro, cinema fora do eixo. Quiserem ter esses drops diários sobre cinema, não esqueçam de entrar lá no nosso grupo do Telegram, vai ficar linkado aqui embaixo também, e de nos acompanhar nas outras redes sociais, em especial no Instagram, onde a gente também tem um conteúdo super exclusivo. A conversa que a gente começa aqui, ela pode se desenrolar nesses outros meios. É isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês, a gente agradece e até mais. A gente espera vocês ao próximo. Tchau!
Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do CinemaScope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.